Obrigado, Maris, e estou aqui para fazer a mediação de uma conversa muito interessante, que é sobre a temática da tecnologia e inteligência artificial, e diante desses cenários, os desafios que a gente tem, e o futuro para a educação, e a educação como essa mola de futuro também, o quanto ela se coloca no futuro para os nossos estudantes. E para isso nós vamos ter uma conversa com três pessoas a partir de pontos de vista diferentes que estão aqui com a gente. O Fernando Trevisani, que está aqui, que vai daqui a pouco se apresentar também e compartilhar suas percepções. O Israel Batista, que está aqui muito bem. Israel, muito bom contar com você aqui também. Irmã Marisa Aquino, prazer reencontrar com a senhora. E muito bom contar com a senhora aqui também. A gente pode conversar com você, Fernando? Então, assim, claro. Você podia situar um pouco minimamente da sua trajetória, mas como é que você percebe, então, esses principais desafios em torno da IA e da tecnologia e também suas possibilidades para esse momento? Claro, prazer estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Eu sou o Fernando Trevisani, eu sou professor de matemática, trabalho com formação de professores hoje no Brasil inteiro, com escolas públicas, privadas, educação básica, ensino superior, e trabalho investigando como a gente pode utilizar recursos digitais e metodologias ativas dentro da educação para a gente formar, eu diria assim, os estudantes que a gente deseja quando a gente fala para o futuro, né? Mas que na verdade para agora, para já, para daqui a um tempo, no momento que eles estão nas escolas. E eu tenho visto que um dos grandes desafios é trazer esses recursos, quando a gente fala especificamente de inteligência artificial, é trazer esses recursos de fato para a prática de sala de aula, de um modo sustentado, de um modo consciente, tanto para o professor quanto para os estudantes. Consciente, eu digo também, dos limites, das possibilidades, dos impactos, dos aprendizados que a gente pode ter de maneira intencional, né, planejados pelo professor. Então, eu tenho buscado investigar essas possibilidades. Meu doutorado agora, defendo daqui a 30 dias, ele investigou como os professores estão utilizando recursos de inteligência artificial generativa para o planejamento de aulas e metodologias ativas. Então, essa pesquisa foi muito interessante porque, de fato, na prática, fazendo a pesquisa, a gente enxergou as limitações dos professores na prática, mas também os potenciais que a IA trouxe para a prática de cada um deles. E isso foi muito importante porque a gente conseguiu identificar caminhos, eu diria assim, até individuais de formação para esses professores para suprir as necessidades que têm e as possibilidades que têm para implementar tudo dentro de sala de aula. Interessante, cara, que bom. Irmã Marisa, como é que a senhora vê essa questão que o Fernando se aproxima por meio da pesquisa, a partir do chão da sala de aula, do dia a dia, das escolas que a senhora acompanha? Como é que a senhora tem percebido isso? Eu penso que a inteligência artificial e as novas tecnologias, elas vão conseguir fazer o milagre que nós, educadores, gestores, sonhamos. Porque nós tínhamos uma escola do século XIX, uns professores do século XX e alunos do século XXI. E a inteligência artificial, ela vai nos obrigar a fazer uma fusão desse grupo todo e colocar todos no mesmo tempo, no mesmo momento, na contemporaneidade. Eu vejo a inteligência artificial como um grande desafio para que a escola consiga ajudar o aluno a encontrar a sua melhor versão. Nós tínhamos metodologias muito enquadradas, muito específicas, que tiravam oportunidades de algumas pessoas. Nós temos muitos talentos, mas os nossos talentos não são iguais. Então, não se descobre, extrai, eleva talento da mesma forma, considerando a diversidade do talento. E a inteligência artificial e a tecnologia, ela dá essa possibilidade. Ela dá a possibilidade para o aluno a ser sujeito desse processo de ensino-aprendizagem, a ter uma nova perspectiva dos processos de aprendizagem, obviamente sem negar a tradição da educação e do próprio aprender, como a mente humana funciona. Eu sou muito otimista em relação à inteligência artificial e às novas tecnologias dentro do contexto de sala de aula. Porque toda vez que você entrega excelência e o melhor na mão de quem é o futuro, só pode dar muito certo.
Eu sou muito, muito entusiasmada com esse momento que a escola está vivendo. Gostaria de empoderar tremendamente os professores para que não tenham medo daquilo que vai fazer de nós uma melhor versão de educadores, de alunos, de famílias, de sociedade e quem sabe até de um planeta melhor. Bom, irmã Israel, como é que você ajuda a gente a perceber isso olhando para o cenário nacional? Quer dizer, você amplia esse leque da nossa conversa aqui pensando o país, né? A regulação e todos os desafios. Como é que você ajuda a gente a pensar a questão? Olha, primeiro é um prazer estar aqui. Para mim é muito bom estar no congresso da ANEC, dessas dimensões que traz o Brasil inteiro para discutir esses assuntos que estão fervendo, né? Eu tenho sido desafiado nos últimos anos a tratar dessas questões de tecnologia na educação. Então eu relatei recentemente a Política Nacional de Educação Digital, que acabou virando uma lei, é um relatório meu. E depois, não mais como deputado, mas como conselheiro nacional de educação, acabei relatando as diretrizes para a educação digital e midiática do Conselho Nacional, que está orientando as escolas no Brasil inteiro. E agora, em setembro, eu tenho que apresentar as diretrizes para o uso da inteligência artificial na educação. Então, eu fui tragado para esse assunto, é um assunto fascinante. E hoje nós temos que ter alguns cuidados. O primeiro cuidado é de não fazer legislações que impeçam o avanço tecnológico, que ofusquem ou que matem esse ambiente de florescência tecnológica que nós estamos vivenciando no mundo inteiro. O segundo desafio é evitar que essas tecnologias acabem sufocando a própria capacidade de autoria humana, a própria capacidade de pensar por conta própria, a capacidade de agência, né? Então nós estamos equilibrando as diretrizes para que elas mantenham o ambiente favorável ao desenvolvimento tecnológico e ao mesmo tempo conscientizem os educadores, as escolas, os sistemas de educação sobre o impacto que uma tecnologia de propósito geral terá na nossa sociedade, o impacto em todas as áreas da nossa vida. E a escola tem que estar preparada para isso, porque ela vai afetar a nossa forma de pensar, a nossa forma de formar juízo, ela vai afetar nossos relacionamentos, né? E é preciso compreender o que está por trás dessa tecnologia. É preciso dar ciência à sociedade sobre o modelo de negócios que vai alimentar as empresas que produzem e distribuem essas tecnologias, né? Se nós tivermos consciência, nós teremos aí dado o primeiro passo para um relacionamento saudável com a inteligência artificial e com as novas tecnologias digitais. Bom, deixa eu te perguntar uma questão, Fernando. Ouvindo um pouco o que a irmã disse e o Israel também, esse núcleo da autoria me parece fundamental, né? Agora, em parte, o trabalho docente também está muito automatizado. Então a gente reclama de autoria como se todo o trabalho docente fosse autoral. Quando você vai para o dia a dia da escola, você vê que ele está rodando como uma máquina de moer carne mesmo, né? Então, não sei de que receio a gente tem. Então, o que você na sua pesquisa conseguiu perceber de qual é o núcleo autoral e como a tecnologia pode favorecer essa agência que o Israel coloca, ou então essa potencialidade que a irmã coloca, e o quanto você vê isso com um núcleo de risco? Como é que você percebeu esse dilema na pesquisa? A sua pergunta é muito interessante, o que o Israel coloca também é um ponto importante da gente discutir, porque muito se discute quando a gente vai legislar e entender sobre a IA de quem é aquele conhecimento construído e gerado, porque ele é baseado em coisas que já existiram, que a gente já alimentou a IA, mas ao mesmo tempo ele é algo que ela criou a partir da programação que ela tem, baseado naquilo que já existiu. Então quando a gente pega tópicos mais óbvios, como aquelas características de imagens parecidas com um desenho de um estúdio japonês que recentemente viralizou na internet, aquilo nitidamente é algo autoral que remete a gente a um estúdio. Mas quando a gente fala de textos, por exemplo, a gente não reconhece na escrita de onde vem. No caso dos professores, isso
não é óbvio do ponto de vista deles. Então, na pesquisa, por exemplo, muitas vezes, quando eles iam planejar, eu investiguei professores que tinham mais de 20 anos de sala de aula, por exemplo, uma parte deles, né? E teve um caso específico de uma professora que ela pedia o planejamento do zero. Me ajude a planejar uma aula sobre um tópico específico. E quando ela percebeu, eu vou falar assim, ela percebeu por ela mesma, a autopercepção dela sobre o processo, ela falou, nossa, mas por que eu não posso trazer as aulas que eu já tenho para ele me ajudar a melhorar as aulas que eu já tenho? E aí ela falou, se eu der essas aulas serão minhas, ela refletindo, mas aí se vai ser uma aula minha, com a ajuda de alguém, que é a IA, e ela vai, até que ponto ela é minha, até que ponto eu posso publicar isso? Eu falei, não, mas... E ela refletindo sozinha, e eu a deixando falar, né? E ela, não, mas quando minha coordenadora me ajuda também, a aula não deixa de ser minha. É só um outro recurso, que ali eu tenho recurso humano. Então, essa percepção que eu vejo sobre a própria autoria, muitas vezes, do ponto de vista de formação, ela não é óbvia. É igual a criação de prompts. A gente fala de literacia, tem a literacia que é a capacidade da pessoa ser alfabetizada, interpretar uma informação, conseguir ler a informação, interpretar a informação, enfim. Mas tem a literacia em inteligência artificial, que já é uma nova categoria. Tem a literacia em inteligência artificial generativa, e a literacia em prompts. Então, a minha pesquisa traz a literacia em prompts. Prompt é o comando que você coloca na IA para ela te retornar. E a literacia em prompt mostra que o comando que nós colocamos na IA não é óbvio para todo mundo, que precisa de formação para os professores para isso, não é algo natural. E nós estamos numa transição em que nós colocamos comandos específicos no Google de uma maneira, e que na IA ele pode ser colocado de outra maneira. Muitas vezes as pessoas pedem assim, me ajude a planejar uma aula para o 8º ano sobre um tópico específico. Mas não fala, sou professora de uma turma, de uma escola confessional de 8º ano, a turma tem tantos alunos, alguns alunos têm determinadas dificuldades, insere os dados dos alunos que a escola já tem e forma um retorno muito mais robusto para a IA, em que o processo de autoria junto com o professor vai ter muito mais impacto na prática do que aquela autoria que o professor só digitou e a IA colocou um prompt de troca. Então, são pontos interessantes que eu acho que eu mais levantei bola do que respondi a sua questão, mas para a gente discutir aqui. Sim, eu acho muito legal. E como é que a senhora tem visto a movimentação nossa da educação católica diante do tema geral da inovação, mas em específico do tema da tecnologia e da IA? Eu tenho percebido, por exemplo, que em alguns momentos parece que existe mais utopia dentro da IA do que em algumas das nossas escolas. Não sei se a senhora me entende. Quer dizer, o quanto a gente tem caminhado mais pela esperança ou pelo medo diante das mudanças que a sociedade está passando. Como é que a senhora percebe isso? Olha, eu sou uma mulher de esperança. Eu jamais agiria por medo. E a ciência, para mim, é uma grande esperança, né? Mesmo em relação quando se pensa em autoria. Ninguém é autor de nada, porque a ciência está posta, né? Nós não partimos do zero para produzir alguma coisa. Nós já temos um pano de fundo mental, uma história, uma caminhada da humanidade. Eu vejo dentro da escola católica, dos grupos com os quais eu trabalho, um desejo imenso de libertar o aluno de uma caixinha que não levou a lugar nenhum. Quando nós olhamos para o mundo, para as adversidades ambientais, nós nos perguntamos o que nós estamos fazendo com a ciência. O que nós fizemos com a ciência do 6º ano, do 7º ano, do 8º ano, do 9º ano, o que nós fizemos com a tabela periódica. Então, eu vejo a inteligência artificial como um grande avanço para que a gente possa unir a tecnologia, o conhecimento e a nossa participação, o humano, o nosso desejo de cada vez mais expressar essa humanidade num mundo melhor, em pessoas melhores, em escolhas melhores, num mundo mais solidário, onde a gente utilize o conhecimento e que ele seja organizado, distribuído, que ele seja repensado numa ótica de promoção da vida.
mas medo não. A escola não tem que ter medo da inteligência artificial, das novas tecnologias. O único medo que uma escola deve ter é de ficar velha. É de não servir para mais nada e de não formar pessoas de esperança. Essa é a luta. E nós não seremos derrotados pela inteligência artificial. O que pode nos derrotar é um comodismo, de não querer sair de um lugar comum, de um lugar, me desculpe a palavra, mas às vezes preguiçoso, e de um processo já viciado. E porque a inteligência artificial, ela mexeu com tudo que nós pensávamos, com metodologia, com avaliação, com produção textual, com capacidade de comunicação, com todos os aspectos da expressão da ciência e o papel da educação mesmo no mundo. Então, nós não podemos perder essa oportunidade, porque aí sim nós seremos regidos pelo medo e por uma escola arcaica que não será capaz de sustentar e nem conduzir a humanidade a lugar nenhum. Irmã, acho muito interessante a posição que a senhora destaca, e eu fico imaginando que, da minha parte, eu tenho mais preocupações com a artificialização da nossa inteligência do que com a própria inteligência artificial, né? O nosso cotidiano escolar, a nossa rotina, a forma que a gente... Quer dizer, o cotidiano da escola, por vezes, mais nos deforma do que forma. E aqui não é um desafio da tecnologia. O risco de um tratamento igual para o desigual, por exemplo, que é a maior injustiça isso, né? Cometida dentro da instituição. Em especial num país como o nosso, né? Tão desigual ainda que a gente enfrenta. Tão desigual. Né? A possibilidade de não privilegiar talentos, porque ele não está num rol de um tipo de pessoa esperada, né? Um modelo de profissão. Nós temos profissões hoje que nunca passou pela nossa cabeça que elas existiriam, né? Então, o grande desafio é: toma cuidado do humano, porque nada rouba do homem a sua humanidade. A inteligência artificial não roubará a nossa humanidade, ela nos fará pessoas melhores. E no final das contas, nosso objetivo na educação é cuidar da humanidade no humano. É para isso que a gente serve, né? Israel, dentro do que é possível, eu acho que na sua trajetória você tem tido a honra e o desafio de participar de um debate muito estratégico em torno da tecnologia e agora de IA, né? E quando você olha para os próximos passos da regulação e daquilo que você está envolvido no conselho, é claro que é dentro do possível, mas o que te tira o sono e o que embala seus sonhos de futuro quando você pensa nessa próxima tarefa que você tem agora, né, de nos ajudar a pensar, então, a IA para dentro da educação? O que me tira o sono é a possibilidade de uma hiperfragmentação do tecido social. A IA, ela é uma tecnologia tão impactante que nós podemos assistir o uso da inteligência artificial para a produção massiva de conteúdo de desinformação muito sofisticado. Geralmente aquele conteúdo que se constrói a partir de pequenas verdades, mas que se costura numa lógica de encadeamento falsa e que acaba transformando aquele seu parente querido no seu pior inimigo, né? Num canalha. Né? E isso é terrível, porque isso pode levar a uma deterioração tão grave do tecido social que nós não nos mantenhamos unidos como nação. Né? E aumentar a intolerância, né? Que a gente já tem vivido. Aumenta a intolerância, né? Você destrói vínculos familiares, você destrói o vínculo sagrado entre o mestre e o aluno, né? Que é um vínculo de confiança, e no momento que você destrói esse vínculo, você não tem condições de manter a sociedade unida, você não tem condições de criar um projeto nacional, por exemplo. Então essa é a minha grande preocupação, é isso que me tira o sono, porque se nós já vivíamos uma realidade de fake news,
agora nós temos o aprofundamento da deepfake, agora nós temos uma produção em escala industrial e nós temos uma sofisticação produzida meticulosamente para enganar com credibilidade. Então isso é o que me tira o sono. O que me alenta é que nós temos um exército de profissionais que, se forem bem preparados, vão conseguir fazer esse enfrentamento. E esses profissionais se chamam educadores, professores. Com o tipo de formação docente que nós temos hoje, esse desafio já está perdido. Porque nós tínhamos aí, ainda vivemos uma realidade de farra, de EAD, nós vivemos uma realidade de pouca vinculação da formação docente à prática escolar, que é uma qualidade brasileira, é um vício da educação superior brasileira, diferente do restante dos países da OCDE, por exemplo, para fim de comparação, que vinculam a formação docente à prática escolar. Mas pelo menos a gente sabe mais ou menos que caminho a gente tem que percorrer. Tem que melhorar a formação docente, né? Tem que preparar o docente para esse novo universo hiperconectado, com uma circulação de informações estonteante e com uma produção fabril de informações desconexas que vão confundindo e cindindo a sociedade em pequenas tribos, pequenos pedacinhos. Então é isso que me preocupa hoje. Também me preocupa, mas também me anima, o fato de que a inteligência artificial, ela aplicada à educação, pode servir para aumentar o abismo da desigualdade educacional. Mas, observando essa possibilidade, nós podemos tomar providências anteriores. A gente pode fazer agora as medidas necessárias para que isso não aconteça. E, em grande medida, isso está sob minha responsabilidade. Eu confesso para você que não é fácil. Imagino. Eu estou um pouco tenso, né? O mínimo que eu deveria estar. Da maneira que eu consigo compreender, não sei como é que vocês percebem isso, eu acho que nós temos ainda uma dívida com o passado, no caso da educação brasileira, tudo de capital cultural que a gente ainda não consegue entregar na escola. E está se abrindo uma possibilidade de dívida com o futuro se a gente não acertar a mão com o tema da tecnologia, da IA. Então tem uma dupla dívida, né? Nosso tempo aqui, infelizmente, é limitado. E eu queria fazer uma rodada agora com vocês, pensando as pessoas do Congresso, né? Vocês estão aqui convivendo com uma antecipação do que é o cenário nacional da educação católica. O Congresso trouxe um pouquinho de cada região do país, né? Então a gente está convivendo aqui e seria um momento também da gente partilhar uma mensagem para todos os professores e professoras do nosso país, pensando essa temática da IA, da tecnologia, né? Fernando, o que você diria para os nossos professores e professoras do Brasil, de tudo que você tem aprendido, daquilo que você esperança também, né? Faz a tua mensagem final para a gente. Minha mensagem final é algo que eu ouvi de uma professora, que eu aprendi com ela. Ela é uma professora que durante 20 anos dirigiu o programa de formação de professores de Stanford. O nome dela é Rachel Lotan. E eu tive o prazer e o privilégio de conviver com ela enquanto ela dava os cursos aqui no Brasil, visitando a minha sala de aula. E um dia, andando com ela no jardim lá da escola, ela virou para mim e falou assim: por que você acorda todo dia de manhã e dirige 1h15 para chegar à escola, que eu lecionava em São Paulo, moro em Sorocaba, e o que te motiva a estar aqui, né, todo dia? Por que você faz isso? O que te move enquanto professor? Qual é o seu lema enquanto professor? Daí eu falei, mas como assim, Rachel, né? Qual é o objetivo dessa pergunta dela? Por exemplo, o meu lema é: quanto maior a interação, maior a aprendizagem. Então todas as minhas perguntas e pesquisas, elas vão nesse sentido. Ela falou: e o seu? E eu falei: eu acho que eu nunca pensei sobre isso numa frase. Então o que você estava me perguntando é exatamente isso. Só que depois eu pensei. E ela falou: vou te perguntar em novembro. A gente estava em março na época. Em novembro ela me perguntou. Você tem um ano para pensar isso. Ela me perguntou. E eu falei assim: hoje eu acho que o aluno, falando do estudante, fazendo esse recorte, né? E o mundo que a gente vive, ele é tão complexo que uma única maneira da gente ensinar algo passa a não ser suficiente para o desenvolvimento integral desse estudante, desse ser humano. Então, nem só
a escola ensina só, eu sou um dos organizadores do livro de ensino híbrido, né, lançado lá em 2015, finalista do Prêmio Jabuti na categoria Educação e Pedagogia. Se a escola falasse assim, eu vou adotar só ensino híbrido, não vai dar conta. Só aprendizagem por projetos, não vai dar conta. Só aula expositiva, não vai dar conta. Então, para mim, quanto maior a diversidade de experiências que o estudante passa dentro da escola, que ele vive e vivencia, tanto na formação que a gente fala curricular, quanto na formação humana, nos projetos sociais que ele participa, que ele desenvolve, que a escola leva, na própria educação católica, do que é apresentar para ele a religião como algo, um alicerce para a vida dele, para o desenvolvimento dele integral. Quanto maior a diversidade para a gente, melhor. Então, a sua pergunta, eu passo a pergunta para o professor, qual é o lema de cada um que nos ouviu até aqui e como eles levam a educação, porque eu acho que a hora que a gente define isso, a gente define o nosso projeto de vida dentro da escola enquanto transformadores de vida, porque eu acho que a gente transforma a vida, a gente educa, mas para a transformação da vida do indivíduo. Então, essa seria a minha mensagem. Muito legal. Você me fez lembrar do Ansel Green, que é um monge beneditino, né, irmã? E ele fala que crianças precisam de história para dormir e adultos precisam de história para acordar. Que talvez seja o lema, né? Quer dizer, você precisa de um lema para te tirar da cama, né? Para te colocar a caminhar a dirigir 1h30 para chegar e trabalhar. Irmã, sua mensagem para os nossos professores e professoras? A minha mensagem, ela vai primeiro para gestores. Tá. Nós precisamos investir nos professores, acreditar nos professores, resgatar o professor e devolver ao professor o lugar de destaque que ele tem na sociedade. Qualquer profissão passa por um professor. E se passar por um bom professor, nós teremos excelentes versões de médicos, professores, engenheiros, especialistas em inteligência artificial. Então, o meu grande sonho e o que me move como educadora, porque eu me considero uma educadora, é todos os dias fazer o possível e chegar no limite do impossível para ajudar aquela pessoa que está na minha frente, sobre a minha responsabilidade, que ela chegue à sua melhor versão. Esse é meu propósito. Eu acredito que esse é o propósito da educação, tirar o máximo de cada um de nós, para que esse máximo possa fazer da nossa relação com Deus e entre nós uma relação de um destino comum de felicidade, onde não haverá rota de colisão, mas onde nós, se tivermos que terminar, terminaremos de mãos dadas. Israel, e aí, cara? Pensando nos nossos professores e professoras do país todo, o que você diz pra gente? Tem muita gente afirmando que a inteligência artificial vai substituir a escola e que a profissão docente está por um fio, que ela deve acabar. E eu digo exatamente o contrário. Nunca a professora terá sido tão importante quanto nessa era de disrupção tecnológica que nós estamos vivendo. Nunca. A professora, o educador, de uma maneira geral, agora cumpre um novo papel. E aquele educador enciclopédico que fazia tanto sucesso antigamente já não é mais o que se espera. Agora se espera um educador capaz de fazer uma mediação crítica entre essa realidade hiperconectada e excessiva em conteúdo, para que o estudante consiga decifrar esse mundo de maneira mais adequada. O professor passa a ser uma bússola, passa a ser um curador de conteúdos. O professor passa a ser aquele que vai instrumentalizar o aluno com os equipamentos necessários de navegação nesse mundo hiperconectado. Então agora, se a gente achava que decorar a data do evento histórico e as cartas e os conteúdos dos livros era importante, talvez seja mais importante ensinar metodologia científica, talvez seja mais importante ensinar como identificar uma fake news sofisticada, né? Talvez seja importante identificar como é que funciona o algoritmo, as câmaras de eco. Isso tudo passa a ser central. Portanto, eu encerro repetindo: nunca em toda a história o professor foi tão importante quanto nesse momento.
Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui nesse momento de partilha dentro do Congresso e agradecer também você que nos acompanhou, e nós não vamos aguardar a cena dos próximos capítulos não, vamos construir essa cena dos próximos capítulos da melhor maneira possível. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada. Obrigado.